Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar um novo tópico agora, que é a ideia de energia, tá? Essa ideia é uma das mais importantes da física, né? Mas aí vem o seguinte, o que vem a ser energia, né? A ideia de energia, pessoal, é um conceito assim de difícil definição, né? A gente não vai encontrar uma definição pronta no livro, né? Não tem assim uma definição pronta e que seja boa, tá? A gente tem uma noção intuitiva, tá? Ou seja, é aquele tipo de coisa que a gente tem ideia do que é, mas acaba não tendo uma definição formal. Por exemplo, a gente fala assim, ó, estou sem energia para nada, né? Ou então acabou a energia, né? Um dia aí que a companhia de energia tem que fazer um reparo na rede, você fica sem energia elétrica. Ou então você pega uma embalagem de algum alimento e fala, nossa, esse alimento é muito energético. E a gente sabe que todo mundo precisa de energia para sobreviver, né? Então, com base nisso e em muitas outras situações, a gente percebe que, mesmo sem ter uma definição, a gente percebe que precisa de energia para poder produzir algum movimento, para poder fazer alguma coisa funcionar, né? Então, a energia move o mundo, por assim dizer. Tá? A gente tem noção do que é energia através das maneiras como ela é encontrada. São o que a gente chama de formas de energia. Então a gente vai conhecer agora algumas dessas formas, tá bom? Então a primeira, que é aquela de interesse nosso aqui no primeiro do ensino médio, é a energia mecânica, tá? Que é aquela energia relacionada com o corpo se movendo ou podendo se mover, tá? Esquematicamente, a gente pode dividir a energia mecânica em dois tipos. A energia mecânica na forma cinética, tá? Que é a energia relacionada com o movimento, tá bom? Mais especificamente com a velocidade do objeto. E energia potencial, que é uma energia armazenada que pode se transformar em energia cinética. Ou seja, alguma coisa que está parado, mas que pode começar a entrar em movimento, tá? Dependendo do que causa, né, do que pode causar o movimento, nós temos a energia potencial da forma gravitacional ou da forma elástica. A energia potencial gravitacional está relacionada com a altura de um corpo. Então, se eu solto um objeto de uma certa altura, ele vai cair. O que faz com que ele caia? Aquela altura que ele se encontra. Já a energia potencial da forma elástica está relacionada com a deformação de um corpo. Se a gente olhar essas imagens, fica mais fácil para a gente perceber. Olha só. Energia cinética. O carro se move com uma certa velocidade, né? Então, energia cinética se move com certa velocidade. Já a potencial, ela pode aparecer da forma gravitacional quando a gravidade, consequentemente a altura que o objeto se encontra, olha a altura que esse cara aqui está, pode fazer com que ele se mova. No caso, se ele cair, ele vai cair de uma certa altura e a gravidade puxa ele para baixo. Já a energia potencial da forma elástica está relacionada com uma coisa deformada e essa deformação que causa o movimento. Por exemplo, no arco e flecha, quando a moça que está puxando a corda do arco, né, a corda do arco está deformada. Era para ela estar esticadinha, mas não está, ela está deformada. Quando ela solta, a tendência da corda é voltar ao formato normal dela. E aquela energia acumulada na deformação da corda que é transferida para a flecha e faz a flecha se mover, tá? Bom, além dessas formas, né, da energia mecânica, a gente tem a energia térmica, que é o calor, que está relacionada com a temperatura do objeto. E essa temperatura, como a gente vai ver futuramente, está relacionada com a vibração dos átomos ou das moléculas de uma substância, tá?
Bom, a energia elétrica é uma das mais conhecidas, né? É uma forma de energia muito importante, porque na nossa sociedade tecnológica, né? Tudo na base da tecnologia, sociedade tecnológica. É a energia elétrica que faz os equipamentos se moverem, se funcionarem. Temos também a energia luminosa. Sim, a luz é uma forma de energia. A energia química, que está presente na constituição da matéria, mais especificamente nas ligações químicas entre os átomos, como vocês já devem ter visto em química, né? E a gente obtém essa energia química quando ocorrem reações químicas, né? Por exemplo, o combustível de um carro ele vai fornecer energia para o motor do carro através de uma reação química. Uma bateria, ela funciona, ela fornece energia elétrica com base em reações químicas que acontecem lá dentro. Então a gente acaba consumindo nos nossos alimentos, então a energia que a gente obtém dos alimentos vem através de reações químicas no nosso estômago e por aí vai, tá bom? Nós temos aqui a energia nuclear, que vem da fissão, que é quebra, ou fusão, que é união de núcleos dos átomos. Então, a fissão nuclear, eu tenho um átomo grandão, com muitos prótons, ele é quebrado em átomos menores. Já a fusão nuclear, nós temos átomos pequenos que vão se juntar para formar átomos maiores, tá? Então, fissão é quebra e fusão é união. E quando ocorrem essas duas reações, há uma liberação muito grande de energia lá no átomo, que pode ser utilizado nas usinas nucleares ou, infelizmente, na fabricação de armas, tá? Bom, a energia sonora. O som é uma forma de energia e a energia solar também é muito importante, né? É proveniente de reações nucleares que acontecem no Sol. Mais especificamente, reações de fusão nuclear. Aí, só complementando, quando ocorre uma reação de fusão ou fissão nuclear, é liberada luz e calor. E essa luz e calor chega até na Terra. Então, basicamente, é o Sol que faz com que a Terra sobreviva. E uma coisa muito importante é o seguinte, que a energia não pode ser nem criada nem destruída. A gente consegue apenas transformar a energia de um tipo em outro ou em outros. Ou seja, a energia está sempre se transformando de uma forma em outra, tá? Por exemplo, numa lâmpada, a gente tem transformação de energia elétrica em energia luminosa. Num rádio, num aparelho de som, a gente tem transformação de energia elétrica em energia sonora. Já numa TV, a gente tem transformação da energia elétrica em energia luminosa, porque é a luz aqui da tela que a gente enxerga, mais energia sonora, que é o som que a gente escuta lá quando está assistindo algum programa de TV. No caso aqui do ventilador, a gente tem transformação de energia elétrica em energia mecânica, mais especificamente na forma de cinética, né? Lembra que energia mecânica ela pode se manifestar de duas formas, na forma de energia cinética ou na forma de energia potencial. Como eu tenho alguma coisa já se movendo, no caso do ventilador, é energia cinética. Outra coisa que está sendo bastante colocada ultimamente são esses reservatórios térmicos, né, os aquecedores solares. Como que eles funcionam? São colocadas umas placas pretas aqui. E embaixo dessas placas, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, tem um encanamento. A energia do sol é coletada por essas placas aqui e transformada em energia térmica que vai aquecer a água. Essa água, então, vem para um reservatório e aí a pessoa pode utilizar essa água aqui para tomar um banho, lavar uma louça no frio, alguma coisa assim, sem utilizar energia elétrica para fazer aquilo funcionar, tá bom? E falando de energia elétrica, vamos ver de onde que vem a energia elétrica que a gente utiliza, né? A energia elétrica, pessoal, vem das usinas de geração, tá? Aqui no Brasil,
as usinas de geração mais utilizadas são principalmente a hidrelétrica, que é já que o Brasil tem um potencial hidráulico muito grande. Nós temos aqui no Brasil também a termoelétrica, que é utilizado numa escala menor, e também temos algumas usinas nucleares, tá? E agora a gente vai ver como que elas funcionam. Para início de conversa, a palavra geração está errada, tá? Uma usina não está gerando absolutamente nada. Uma usina pega uma forma de energia e transforma em outra, tá? Então, o que ocorre aqui são várias transformações de energia, tá? No caso mais comum, que é a usina hidrelétrica, a gente tem um reservatório, né, onde a água é armazenada. Essa água aqui, ela tem energia, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ela tem energia potencial, porque a água está parada, gravitacional, porque ela está parada a uma certa altura aqui. A água, então, ela vem por essa tubulação aqui, por esse duto, onde a energia potencial vira energia cinética, né? Já que a água começa a se mover com uma certa velocidade. Passando aqui na turbina, que tem o formato de uma pá, essa energia cinética é transferida para a turbina. E lá na casa de força, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica, que as linhas de transmissão encaminham até as nossas casas. Então, esquematicamente, o reservatório tem energia potencial gravitacional, que se transforma em energia cinética lá nos dutos. Essa energia cinética é transmitida lá para as turbinas, e lá no gerador essa energia cinética é transformada em energia elétrica, tá certo? Outro tipo de usina que nós temos é a termoelétrica. Lá na termoelétrica, a queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão, aquece a água que está numa caldeira. Então a gente tem aqui a fornalha. Lá na fornalha, a energia química do combustível vira energia térmica. A fornalha aquece a água que está aqui na caldeira. Então, aqui a energia térmica é transmitida para a água que vira vapor. Então, ela vira energia cinética, porque o vapor de água sai daqui com uma velocidade muito grande devido à pressão. Então, lá na caldeira, a água aquece e vira vapor. Então, a gente tem vapor vindo aqui. O vapor chega lá na turbina. Então, lá na turbina, a energia cinética é transmitida para a turbina. No caso do vapor, essa energia cinética. A turbina, então, aciona o gerador e a energia cinética é transformada em elétrica. E uma coisa importante é a gente saber o seguinte. Aqui, após sair da turbina, nós temos vapor de água. O vapor de água passa por uma região, por uma parte chamada condensador, onde o vapor de água é esfriado, ou seja, se condensa, passa do estado gasoso para o estado líquido e segue até a fornalha e o ciclo se repete. Olha aqui. Então, energia química do combustível vira energia térmica na fornalha, que vai virar energia cinética no vapor de água, que vira energia elétrica no gerador. Já uma usina nuclear, que também é chamada de termonuclear, pessoal, ela é semelhante
semelhante à termoelétrica. Termoelétrica, né? Tanto que ela também é chamada de termonuclear. A diferença é o seguinte: numa termoelétrica, o combustível é carvão ou óleo diesel. Já no termonuclear, ocorre a fissão do urânio, principalmente, que é um material radioativo. Essa fissão a gente sabe que gera grandes quantidades de energia na forma de calor. E o restante do processo ocorre que nem na termoelétrica. Então, o que a gente tem aqui? Um local chamado vaso de pressão, onde temos aqui o combustível radioativo. Ele está em contato com água. Essa água aqui recebe aquela grande quantidade de calor e vira vapor. Ela vai passar por um encanamento fechado e vai chegar aqui nesse gerador de vapor, na caldeira. O calor que aquela água estava transportando é transmitido para a água lá da caldeira. E detalhe, esse encanamento aqui é fechado, ele não entra em contato com a água que está nessa caldeira. Aqui, depois que o calor é transmitido para a água do caldeira, a gente tem água saindo, que é bombeada de volta para o vaso de pressão, para o reator, tá? A gente tem aqui o reator, que é essa parte aqui, tá certo? E aí o restante é igual na termoelétrica, olha só. O vapor de água segue, faz acionar a turbina, que transmite essa energia lá para o gerador. Lá a energia cinética é transformada em energia elétrica, que é transmitido para a rede. Esse vapor de água vem para o condensador. Bom, como que funciona o condensador? É bombeado água fria de algum lago, ou do mar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as usinas nucleares que a gente tem são as usinas de Angra 1 e 2, lá na cidade de Angra dos Reis, que fica no litoral. Então, a água do mar que era bombeada aqui para poder fazer o vapor de água se condensar. E uma coisa que ocorria muito, mas hoje já tem maneiras melhores, né? Era a água ser bombeada do mar, puxada a água fria e jogada a água quente aqui do mar, o que afetava toda a fauna e a flora marinha. Tanto que um dos maiores impactos ambientais de uma usina nuclear não é a questão do material radioativo, porque ele é muito bem manejado para evitar acidente. O maior problema que ocorria é o lançamento de água quente aqui no mar e a alteração do ecossistema. Então, olha o que acontece. No condensador, então, o vapor de água chega, é esfriado, vai para um tanque de alimentação de água e é bombeado na forma líquida para a caldeira, tá? E assim repete-se o ciclo, tudo bem? Então, a sequência de transformação de energia que nós temos é energia nuclear, vira em energia térmica lá na fornalha, que vira energia cinética no vapor de água, que vira energia elétrica lá no gerador. E uma outra aplicação, né, bastante clássica da transformação de energia é a montanha-russa, né? Na montanha-russa, a gente tem uma constante transformação de energia potencial gravitacional em cinética e vice-versa. Então, a montanha-russa funciona assim. Você tem aqui os morrinhos. O primeiro morro é o mais alto, né? Aqui o carrinho é puxado por um motor. Aqui vai ter energia potencial gravitacional. A partir daqui, o carrinho segue só na base do embalo, porque essa energia potencial vai virar cinética, mais sonora, porque faz muito barulho, né? E mais energia térmica, por causa do atrito das rodas do carrinho com os trilhos aqui da montanha-russa. Então, o que acontece? Por que o primeiro morrinho da montanha é sempre o mais alto? Não tem nenhum da mesma altura que ele. Porque parte dessa energia potencial gravitacional acaba sendo perdida na forma de sonora e térmica. Então, na hora que ele está descendo, energia potencial vira cinética. Chegou aqui e começou a subir, cinética para potencial.
Mas como uma parte da energia potencial lá do comecinho foi transformada em sonora e térmica, ele não vai ter energia suficiente para chegar no ponto mais alto de novo. Se fosse 2 mols da mesma altura, o carrinho ia chegar num certo ponto e ia voltar, porque não ia ter energia suficiente para chegar no lugar mais alto. Tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, gente. Até mais.